programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho cada um de vocês que nos ouve através da Rádio Arca da Aliança 93.5 FM. Também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através da Rádio São José de Mafra 96.9 FM. Também quem nos ouve através da Web Rádio, na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul e Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Também acolher aqueles que fazem parte e ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Jefferson e Júlia. Olá, Padre. Muito obrigado pelo acolhimento. Um prazer novamente estar aqui para a gente tocar o nosso programa Vida Pastoral de todo sábado. Olá, Padre. Olá, Jefferson. Olá a todos os ouvintes do nosso programa Vida Pastoral. Nós que estamos começando a edição de número 421, última edição do mês de setembro. Cada finalzinho de mês eu venho com a minha fala de que estamos chegando no final do ano. Então estamos nos encaminhando para outubro, que é um mês cheio de atividades, né? Contagem regressiva, né? Nossa, a gente falou de setembro, que estava cheio de programação, mas outubro vem aí carregado de festividades. Então, temos dia de São Francisco de Assis, temos dia de Nossa Senhora Aparecida, temos o dia das crianças, né? Que a gente não pode esquecer que a gente também celebra. É o mês das missões e a gente sabe que o nosso padroeiro, né, São Francisco Xavier, é um santo missionário, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, assim, é um mês repleto de atividades e, inclusive, tem DNJ, tem Dia Nacional da Juventude vindo por aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porém, o meu recado hoje no início desse programa, além de falar que nessa semana celebramos a Semana do Rádio, porque o Dia Nacional do Rádio foi no dia 25 de setembro. Isso mesmo. Então, é uma honra estarmos nas ondas do rádio, né? Agora a gente já foi um pouco mais pro digital também, mas a gente continua na rádio. Mas eu quero mandar um abraço muito especial pra dona Mari Bento. Ela que é tia do padre Rodrigo Bento. E eu soube, né, chegou até nós, que ela escuta o programa Vida Pastoral e ela gostou muito da entrevista com o padre Armando. Então, ela até pediu, né, o áudio, o trechinho da entrevista, que ela achou um conhecimento muito rico, né, muito bom, tudo aquilo que o padre Padre Armando, falou pra gente sobre o mês da Bíblia e sobre a Bíblia. Então, vamos deixar o nosso abraço especial pra dona Mari Bento, que acompanha o nosso programa. Então, se você, nosso ouvinte, assim como ela, também quer falar o que achou do nosso programa, o que achou das entrevistas, manda um recado pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber. Bacana, e aproveitar e falar sobre o dia do rádio. Eu sempre gostei muito de rádio e minha formação também profissional, boa parte é na área do rádio, né? A rádio foi, dentro dessas questões tecnológicas e digitais, a que mais sobrevive às transformações. A TV, para ter uma ideia, sofre mais com a internet do que com o próprio rádio. O rádio se adapta. É só ver aqui, né, que temos a Rádio Arca da Aliança, a do Bom Pastor, a de São José, e temos o Web Rádio. Então, essa transformação toda faz parte e a rádio está sempre junto. E a rádio é a que mais está presente nas casas dos brasileiros, mais que a televisão. Parabéns ao Dia do Rádio. Isso, e nós, aliás, agora nosso trio, né? 2J, Jefferson, Júlia. Opa. E um G, Gélio. Sim. Então, se alguém não sabe como é que escreve meu nome, porque alguns perguntam, né? Como é que se escreve esse nome? Alguns perguntam, é apelido? É Rogério? Não, é Gélio mesmo, né? Tem muito Célio, mas Gélio eu sou o único. E com certeza, o padre foi falar da questão do padre Armando, falou sobre a palavra de Deus. Então, você que tem a palavra de Deus próximo a você, possa pegar, então, a sua Bíblia e pegar em Marcos capítulo 9, versículo 38 a 43, depois também o 45, depois do 47 ao 48. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor.
Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos esse domingo como o Dia da Bíblia. Nós, porque aqui no Brasil celebramos setembro como o mês da Bíblia. Porém, o Papa designou como o Dia da Palavra de Deus, lá em fevereiro. Mas nós no Brasil podemos continuar celebrando, então, no último domingo. E por quê? Porque nos recorda, então, também de São Jerônimo. O dia de São Jerônimo é no dia 30 de setembro, então já na próxima semana. A Sagrada Escritura, com seus livros, nos narram a história da salvação. Então ela é um tesouro inestimável para a nossa fé e vida espiritual. E então é importante ainda lembrar algumas coisas, né? São Jerônimo que traduziu a Bíblia dos textos que eram hebraico e aramaico, então e também o grego, para uma única língua, para então o latim, e utilizando assim, de certo modo, a Vulgata. Também é sempre bom estar recordando, né? Nossa Bíblia Católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. É importante percebermos que os primeiros cristãos, foi toda a questão da construção da Bíblia do Antigo Testamento, mas a do Novo Testamento, os próprios primeiros discípulos, apóstolos, conviveram com Jesus e eles não tinham um papel como nós temos, mas então foi primeiramente essa transmissão oral que a gente diz, né? Depois para ser escrita também, né? Como o Padre Armando já falou um pouquinho também sobre isso. E até mais tarde a igreja formar então o chamado cânone, ou seja, designar que esses 73 livros são livros inspirados propriamente por Cristo também. E essa palavra de Deus nos convida a refletir sobre o evangelho desse final de semana, de Marcos capítulo 9. Apresenta uma situação comum no ministério de Jesus. O apóstolo João relata que viu alguém expulsando demônios, e Jesus expulsou vários demônios. Também tem que recordar que também naquela época não tinha uma concepção ainda bem clara o que era, algumas atitudes até mesmo psicológicas que atingiam as pessoas e muitas vezes eram designadas também como demônio. Porém, a igreja sempre afirma, o demônio existe, o mal existe e Jesus expulsou demônios, mas percebemos então nesse relato que o apóstolo João acaba dizendo para Jesus então que nós vimos pessoas expulsando demônios em teu nome. Tanto João como os demais discípulos se tornaram incomodados e tentaram impedir essa pessoa de realizar o chamado exorcismo. Jesus, com sabedoria e compaixão, ensina uma lição valiosa para nós. Quem não é contra nós está a nosso favor. Então esse ensinamento nos faz refletir sobre a necessidade de abertura e inclusão no reino de Deus. Muitas vezes podemos cair na tentação de limitar a ação de Deus, achando que apenas quem faz parte do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento, da nossa igreja católica, é que pode receber a graça de Deus. E a gente não pode ser nesse sentido. Deus veio para salvar a todos, curar a todos.
E mesmo aqueles que ele curou que eram de outras denominações, que de outra religião, vamos dizer assim, que não era judeu, não tem nenhuma fala de Jesus pedindo que ele se convertesse, então, ao judaísmo. No entanto, Jesus nos mostra, então, que o Espírito Santo age de formas diversas e inesperadas e que devemos ser acolhedores e generosos com aqueles que realizam o bem em nome dele. E tantas pessoas realizam o bem, seja quem, então, é um islâmico, um judeu, pessoas de religiões afros, e então realizam o bem também. E Jesus sempre valorizou isso. Então, que a gente também possa acolher, respeitar o outro e dizer, eu tenho a minha convicção de fé, mas eu não posso agredir o outro, achar que o outro não tem uma experiência de fé com Deus porque pensa diferente. Talvez o Deus que ele pensa não é da mesma forma que eu penso, mas ele acredita e faz o bem também. E isso para Jesus sempre foi vital, fazer o bem. Então, a gente precisa realmente procurar criar laços de unidade, fraternidade, mesmo com a pessoa que não tem a mesma caminhada de fé nossa. Aqui percebemos que o amor e a misericórdia de Deus vão além das barreiras que nós mesmos muitas vezes impomos. Jesus nos convida a viver em comunhão, não apenas entre nós, os que conhecemos, mas com todos. Isso é um chamado, como já disse antes, à unidade, à cooperação entre os filhos de Deus, independente das diferenças. Logo a seguir, nos versículos seguintes, Jesus usa uma linguagem forte para alertar, então, sobre o perigo do escândalo. Ele diz que se a nossa mão, o nosso pé, nos faz tropeçar, pecar, devemos cortá-los. Parece forte, né? E a gente acaba pecando. Pode pecar no olhar, pode pecar no pensar. E a gente vai, então, seguir nesse sentido de forma literal a palavra de Deus? Não, essa palavra de Deus ela precisa ser interpretada. E por isso, o que Jesus queria dizer? Que melhor a gente arrancar, ou seja, afastar esse tipo de atitude para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então ele vai dizer que seria melhor se uma dessas partes do corpo possa entrar no reino do céu do que lançado na gena, ou seja, no inferno. Mas, como disse, é um simbolismo tudo isso, mas é um convite então ao nosso cuidado perante o pecado que pode nos afastar de Deus, afastar dos irmãos, e a gente então deve podar, nos afastar de todo tipo de pecado, ou seja, o cuidado com a nossa vida espiritual. Então nos alerta para uma vigilância constante sobre os nossos atos e atitudes, seja atitudes então físicas ou até mesmo os pensamentos podem nos levar e nos levam depois a essas atitudes. Então a gente tem que moldar os nossos pensamentos também. Portanto, devemos ser radicais ao afastar de nossa vida tudo que nos afasta de Deus e dos irmãos, especialmente o pecado, os maus hábitos. Deus nos fala do escândalo, que é qualquer ato ou atitude que leva outras pessoas a pecar ou se afastar de Deus. Em um mundo onde o pecado muitas vezes é relativizado, ou seja, as pessoas dizem assim, isso não é pecado, esse é só um pecadinho, é tudo normal. Somos nós chamados a sermos exemplo de vida reta, de integridade, de amor ao próximo, para que nossas atitudes possam edificar os outros e nunca leve os outros, então, a um erro, a um pecado. Então, pensamos a intercessão de São Jerônimo, ele que nos inspira uma palavra importante, que é ignorar as Escrituras, é ignorar o próprio Cristo. Então, essas Escrituras nos convidam, então, a amar o próximo, a não levar o próximo a pecar e também a nós mesmos a não pecar. Então, pensamos essa graça de Deus através sempre dessa palavra que nos impulsiona, nos inspira a fazer o bem uns pelos outros. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma
resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Programa Vida Pastoral. E nas últimas semanas a gente vinha falando, né, que aconteceria a 48ª Assembleia Diocesana de Pastoral. E ela aconteceu no último sábado, dia 21 de setembro. Padre Gélio, agora, pós-Assembleia, antes a gente perguntava como é que estava o coração para a Assembleia, né? Pós-Assembleia, como é que foi? Como que aconteceu? O que a gente decidiu para os próximos anos, Padre? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro dizer que eu estou um pouquinho mais relaxado. Que bom, ficamos felizes. Eu já senti esse relaxamento durante a Assembleia. A partir do momento que começou, relaxou, né? Isso. Para dizer, então, foi em torno de 350 pessoas que participaram da nossa Assembleia Diocesana. Repito, então, padres, diáconos, religiosas, seminaristas, leigos e leigas, coordenadores de pastorais, de movimentos, coordenador de CMPP. Então, é o mais belo momento que a gente tem e mais importante da nossa diocese. E claro que o central é o plano diocesano de pastoral. A gente vai deixar ainda podemos deixar para o próximo programa? Podemos, Padre. Mas falar algumas curiosidades e decisões que foram tomadas a partir dessa Assembleia Diocesana. Por exemplo, a gente falou sobre a peregrinação, porque o ano que vem é o ano do jubileu. Não o jubileu da diocese, algumas pessoas podem confundir. O jubileu da diocese, então, será 2027, celebrando 100 anos. Mas o ano que vem é o jubileu da esperança. A gente celebra na igreja de 25 e 25 anos, um jubileu chamado ordinário. E o jubileu do ano que vem como tema Peregrinos de Esperança, ou da Esperança, né? E como diocese, como é que a gente vai celebrar isso? Então, numa grande concentração diocesana, dia 18 de maio, em Araquari. Então, já vai marcando a sua agenda. Nada de viajar para outro lugar. A sua viagem de 18 de maio do ano que vem é para Araquari, porque todas as paróquias irão em peregrinação para lá. De ônibus e tudo mais, com um pouco de caminhada. Depois, aos poucos, a gente vai divulgando o ano que vem como é que vai ser isso, né? E olha que a nossa diocese é bem grande, para alguns vai ser realmente uma viagem, hein? Sim, com certeza. Quem vem lá de Mafra, Itaiópolis, já é uma viagem até chegar, então, em Araquari. Mas é muito restaurador. Com certeza. Muito. Então, uma peregrinação, uma caminhada, mesmo que seja 1 quilômetro, Sim. Mas é uma caminhada de fé. Então, ela nos transforma e nos revitaliza a nossa fé também, né? Dentro disso, de peregrinação, também haverá peregrinação de todas as paróquias. Cada paróquia vai escolher um santuário de dentro da diocese. Então, quais são os 4 santuários que nós temos? Nossa Senhora Aparecida em Mafra, Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul, Sagrado Coração de Jesus aqui em Joinville, no bairro Bucarém, E Bom Jesus de Araquari. e Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Muito bem. E nós temos, então, esses 4 santuários, e foi designado pelo bispo mais um lugar, Sim. que é, então, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos. Ali o local, peregrinação para visita, então, do túmulo do venerável Padre Aloysio Boing, né? Padre, a catedral geralmente é um ponto, mas a nossa, nesse caso, não vai ser. Isso, por que não será? Porque a catedral está em reforma, então foi escolhido de não fazer na catedral e só os santuários. E a catedral vai ter o seu momento também de indulgências plenárias lá em 2027.
Então a gente vai falar um pouquinho melhor lá sobre isso também, né? Então agora vamos vivenciar principalmente desses 5 lugares que nós falamos, né? Também a gente já teve uma formação sobre indulgência, o que é indulgência, como receber uma indulgência, e aliás, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Então presta atenção que a gente vai dizer quando que terá uma próxima formação sobre indulgência. A gente teve na Assembleia, mas você também poderá participar dessa formação. De que forma? Então, essa formação sobre indulgências vai acontecer hoje à tarde, sábado, dia 28 de setembro, ao vivo, né, de forma online, pelo Facebook e YouTube da Diocese de Joinville. Então vai ter início às 2 horas da tarde. Então, terminando aqui o programa de rádio, almoça, dá tempo ainda até de lavar uma loucinha, dar uma descansada, e já conecta aí pelo Facebook, pelo YouTube da Diocese, e acompanha essa live que está sendo promovida pelos ministros auxiliares da comunidade, pela coordenação do MAC, né? Onde o padre Jackson Rampelotti dará uma formação sobre indulgências plenárias. E spoiler, Padre Gélio também será na live, né, padre? Com certeza. Também nós tivemos um momento importante com a Univille. Fizemos uma parceria com a Univille no sentido, eles estarão fazendo entrevista para padres, bispos e leigos e leigas, e a partir dessas entrevistas elas vão servir muito para a Diocese, mas também para a Univille, para contar a história dos 100 anos da Diocese. Então, dentro do projeto do centenário, a gente tem um projeto com a Univille, e essa de entrevistas, e um segundo projeto é de restauração de livros. Talvez vocês já viram no Instagram que tempos atrás o pessoal do Univille teve aqui na Cúria, teve essa entrega oficial do bispo, entregando livros de batismo, livros de matrimônio e de óbitos para a Univille restaurar, porque ela tem a expertise de restaurar esse material, tem pessoas formadas nisso. E nessa assembleia foi o contrário, foi já o reitor entregando um dos livros restaurados para o nosso bispo. Então, eles não só restauram, então eles acabam digitalizando todo esse material e nos ajudando a perceber um pouco melhor a história. Serve muito para a nossa diocese, mas também para a história da Univille, para a história toda da nossa região, a gente saber alguns dados a partir dos livros de registro que a gente tem em nossa diocese, né? É história viva, vamos dizer assim, história passada, mas que se torna viva a partir de que a gente cria registros e também sumários a partir de tudo aquilo que está registrado, né? Padre, na Assembleia foram falados diversos assuntos e que ao longo dos programas a gente vai nos avisando coisas que a gente foi decidindo. Mas, como último assunto, Dom Francisco, em seus avisos, trouxe sobre transferências. E talvez alguma coisa que nossos ouvintes querem saber. Vai continuar sendo no meio do ano, padre? Vai voltar pro início do ano? Vai ter transferência final do ano? Padre, será como é que vai acontecer? Vai ser transferido? Exato. A pessoa disse que o meu padre, porque essa proximidade às vezes é tão grande com o padre na sua paróquia que ela diz, eu queria que o padre ficasse pro resto da vida. Antigamente os padres ficavam 25, 30 anos. Hoje existe uma recomendação, não é obrigatoriedade, mas de 6 a 10 anos possam ser transferidos os padres. Mas o bispo pode transferir apenas 1 ano, o bispo pode transferir da paróquia por causa de uma necessidade, e então foi achado melhor que esse último ano foi transferido, a transferência foi em julho, não esse ano, mas o ano passado foi em julho, e conversando com os padres, e para que o bispo possa atender mais crismas também no mês de julho, as transferências voltarão, então, a acontecer a partir do dia 1º de fevereiro. Então, o anúncio provavelmente vai ser em dezembro. Ano passado a gente fez uma live, né? Então, o anúncio, o bispo fez uma live ano passado. Talvez a gente faça novamente a live. Sim. Ou outra metodologia. Mas a gente já anuncia as transferências em dezembro. Mas o padre só sai da sua paróquia para uma nova ali sempre no final de janeiro, início de fevereiro. Depois o bispo vai em cada paróquia dando uma posse também. Então, sempre o padre também sofre com essa transferência, né? A gente também chora, né? Não só o povo chora, mas também chora. E claro que também toda transferência ela é positiva. Renova o padre, renova a comunidade, porque às vezes tem outro padre que tem um outro dom, outro carisma. Alguns têm dom e carisma de construtor, outros de motivador, outros mais na área de formação.
Então, cada padre dá uma ênfase um pouquinho maior. Assim como cada filho de vocês também tem um dom, um talento diferente, né? E nós falamos também na Assembleia sobre o centenário da Diocese, que o padre já também comentou. Além, então, junto com a Univille desse projeto, nós também lançamos a logo dos 100 anos da nossa Diocese. Daqui a um pouco vocês vão estar vendo também que vai ser utilizado nas paróquias, nas nossas publicações. A partir do mês de outubro a gente vai estar utilizando um pouquinho melhor nas redes sociais, nas cartas, envelopes da nossa diocese, rumo a esses 100 anos, né? Que acontecerá, então, 6 e 7 de fevereiro. Já estou dando spoiler. 6 e 7 de fevereiro de 2027, a gente vai ter uma celebração, um momento forte, que a gente vai estar comunicando bem mais tarde como será também. Mas que a gente possa ir já desejando, rezando, pensando nesse momento, a gente começa com a logo, né? Então não se assuste se daqui a pouco você vê que os perfis da Diocese mudarem, né? A identidade visual um pouquinho, mudar a foto de perfil, continua sendo a gente. Não para de seguir, continua acompanhando a gente pelas redes sociais, porque vem muita novidade por aí, né, padre? Com certeza. Então a gente vai anunciar outras novidades também sobre a questão do centenário, né? Entrevista. Querido Rádio ouvinte, setembro é um mês dedicado também aos cuidados com a saúde mental, especialmente a prevenção ao suicídio. É o chamado Setembro Amarelo. O assunto é uma oportunidade para falar de uma pastoral recente da igreja, que é a Pastoral da Escuta, e os serviços de escuta que acontecem em algumas paróquias. O ato de falar e ser escutado ajuda muito quem está mergulhado na depressão, na angústia. Então vamos conhecer mais um pouquinho sobre essa pastoral na entrevista com o coordenador da Pastoral da Escuta, o psicólogo Pierre Patrick Pires. Pierre, seja bem-vindo. Olá Jefferson, olá Padre Gélio, olá Júlia e um olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Joia, Pierre. Bom, antes da gente discorrer o papo, vamos só fazer um breve histórico da necessidade do surgimento da Pastoral da Escuta, talvez um histórico na diocese, de fato, né? Uhum. A Pastoral da Escuta, ela é recente na diocese, historicamente falando de pastoral. Ela nasce com um serviço de escuta tanto na catedral como no Santuário Sagrado Coração de Jesus. E aí nasce um movimento da necessidade com a irmã Caterina e com o Padre Gélio de organizar a Pastoral da Escuta diocesana para integrar esses serviços que existiam e trazer um serviço de escuta também para toda a diocese. E aí isso nasceu lá em 2022, essa organização de uma equipe, então, que vai coordenar a Pastoral da Escuta. Então, tivemos aí o início de uma coordenação ampliada e a partir disso a gente foi pensando várias realidades. Tem um casal, que é da Pastoral Familiar, Juventude, do Centro das Juventudes, e aí o serviço de escuta já existente. Com isso nasceu uma coordenação e nasce a escola diocesana, então, da Pastoral da Escuta, e com isso depois vai nascendo os serviços de escuta em outros locais na diocese também. Certo. A gente está pegando o gancho também do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio e as dores e tal, né? Que as pessoas têm, e também a saúde mental, a gente pode considerar assim, né? Porque as pessoas têm necessidade de compartilhar as suas dores, a sua angústia, e isso ameniza de certo ponto, Pierre? É importante falar no Setembro Amarelo, porque Setembro Amarelo é prevenção ao suicídio. Uhum. Como se previne o suicídio? Valorizando a vida, a sua vida e a vida do próximo. Só se valoriza aquilo que se conhece, e só se conhece a vida escutando. O Papa Francisco fala no Evangelii Gaudium da escuta como algo que cura. E ele fala da necessidade que ninguém escuta ninguém hoje. Então o nosso projeto é baseado em os documentos da igreja que falam da importância da escuta. E aí nós percebemos que hoje ninguém se escuta. As pessoas não têm tempo para escutar umas às outras e as pessoas também não conseguem se ouvir. A Pastoral da Escuta vem como uma forma de mostrar o Cristo que escuta, que acolhe, com aquilo que a pessoa tem para dizer. Não tem certo e errado. Não é um lugar de julgamento, é um lugar de sigilo, então é um lugar de cuidado. No Setembro Amarelo, nós queremos reforçar a importância da Pastoral da Escuta com a pastoral que se propõe, então, a escutar, a cuidar, para que as pessoas valorizem suas vidas. E falar é importante. E a igreja, então, está oferecendo lugar para quem de pessoas que escutam para quem quer falar. Certo. Vou pegar teu gancho para falar da questão da escuta.
talvez as pessoas, como é muito recente, surge uma curiosidade. Esse serviço é para a pessoa que quer compartilhar a sua dor, a angústia, e o agente de escuta, ele vai, de fato, escutar. E eu pergunto isso, não tem nada a ver ou não pode confundir com, por exemplo, confissão, com aconselhamento, com terapia? Com certeza. Primeira questão, né? A pastoral da escuta, ela é composta por agentes de escuta. Esses agentes, depois a gente explica como é que funciona a formação. Sim. A pastoral da escuta se propõe a escutar. Espaço de aconselhamento, as pessoas que dão aconselhamento, geralmente elas fazem estudos em aconselhamento, a partir das realidades que as pessoas passam. E aí o aconselhamento é uma outra estratégia pastoral. A confissão é um sacramento, e somente o sacerdote que pode atender confissão. A psicoterapia é por especialistas, em especial o psicólogo ou psicóloga. E a escuta, então, não se propõe a ser um lugar que faça tudo isso que eu acabei de falar. Pierre, mas eu vou lá então e só falo e a pessoa só escuta? Não, é uma escuta diferenciada. É uma escuta qualificada, onde a pessoa se prepara para escutar você de uma forma diferente, a ponto de que, te escutando e fazendo perguntas, te ajude a pensar em algumas estratégias. Na pastoral da escuta, o que a gente faz no final, geralmente, é alguns encaminhamentos, que às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar na sua vida. Sim. E aí a gente realiza um encaminhamento, seja para terapia, seja para confissão, seja para um serviço de saúde, e tudo aquilo que a pessoa precisar, nós também realizamos alguns encaminhamentos. Certo. Pierre, tem quem fala e tem quem escuta, como você falou, que é o agente de escuta. E existe uma preparação, uma formação, e você já antecipou que é a Escola Diocesana da Escuta. Como é que é essa formação? Nós abrimos de tempo em tempo a Escola Diocesana, e a Escola Diocesana é o pároco que indica essas pessoas. Então, precisa atender alguns requisitos que a Pastoral Diocesana indica para os párocos, até por ser uma pastoral que tem trabalha com questões mais complexas, que é a vida humana no sentido de escutar. Então, a gente precisa entender alguns requisitos da vida pastoral dessas pessoas. O padre que inscreve, então, essas pessoas, e a escola são de 10 módulos durante 10 meses, com diversos temas. Depois dos 10 módulos, ela passa por um estágio. São 5 períodos de atendimento para sentir como é que é e acompanhado para depois, então, receber o certificado e a carteirinha de agente de escuta diocesano. Sim. Então, já fica aí para a pessoa que procurar, né, e que quiser ser escutada, que existe uma preparação, o agente, está preparado e tal, né? E quem deseja procurar o serviço da escuta, atualmente nós temos algumas comarcas da diocese que já existe. A comarca Joinville Norte, a Joinville Sul, onde que as pessoas podem ter esse serviço. Você já citou a Catedral e o Santuário Sagrado Coração de Jesus, né? Por onde já está? Então vamos lá. Todos os locais que eu disser, você procura pela secretaria, sempre o agendamento pela secretaria. Certo. Então citamos a Catedral, Santuário, nós temos a paróquia Nossa Senhora de Fátima no Itaú, da comarca Sul. Nós temos a paróquia São João Batista no Jardim Liriu, lá na comunidade São Pedro, também na comarca Norte. Nós temos em São Francisco do Sul, na Matriz, Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora da Graça, Santuário. Da Graça, o Santuário Nossa Senhora da Graça. Também nós temos atendimento lá. Nós estamos procurando e finalizando o serviço de escuta ainda em Jaraguá, mas ainda não está definido. Certo. A gente falou da Escola da Escuta, eu só queria pegar um gancho. Então, quem deseja ser esse agente, de tempo em tempo tem formação. Tem previsão agora? A próxima é somente no ano que vem, em fevereiro. Uhum. E início de março, e a gente abre em fevereiro. Então, orientação, procure o seu pároco. O pároco, é diretamente com o pároco, não adianta nem nos procurar, é o pároco que encaminha. Depois, quando abrem as inscrições, né? Certo. Você como psicólogo, como cristão, católico, né? E essa nova pastoral, você vem diante de um anseio de uma junção de serviços que as outras pastorais já realizam, né? Que é a pastoral, por exemplo, como você falou, familiar e tal, né? É um momento de crescimento pastoral da igreja, Pierre? Penso que o Espírito Santo, ele sopra diante da necessidade do seu povo.
Nem sempre foi uma necessidade existir uma pastoral para isso. Vamos pensar comigo um detalhe, coisa básica, que eu sinto assim diferença, né? Você ia para casa da nossa avó, por exemplo, num dia à tarde, 4 horas da tarde. O que tinha na mesa? Um café esperando. Sim. Então você chegava lá, você tomava um café, você conversava, você partilhava sobre a vida e voltava para casa. Uhum. Era comum as famílias terem um momento de um café da tarde. O que nós temos em 2024? Café da tarde, muitas famílias já acabou faz tempo. Uhum. É muito difícil conseguir um almoço. Às vezes no final de semana as famílias conseguem se reunir. Então percebe que a família na contemporaneidade tem outras necessidades. E o Espírito Santo sopra a igreja e diz, escutar é importante, é humano. E aí nasce uma pastoral para isso. Eu sou psicólogo e trabalho com a vida humana, né? Seja com suas dificuldades ou com suas potencialidades, né? Mas é um trabalho pastoral. Nós temos muitos psicólogos que vêm para a pastoral da escuta. E deixa eu te falar, mesmo que você seja psicólogo formado, você precisa ainda fazer a formação igual ao leigo ou com qualquer outro leigo que não tenha faculdade. Por quê? Porque a pastoral é um serviço específico e diferente da terapia naquilo que ela se propõe. Então, ela é importante e necessária para a igreja. E a gente procura trazer as várias realidades e várias pessoas para pensar junto à pastoral escuta, porque a gente atende a todo o público. Mas aqui vale um detalhe. Somente acima de 18 anos. Ah, certo. Por enquanto, a gente não atende na pastoral escuta adolescentes. Apenas em momentos específicos. Uhum. Fica o convite. Na DNJ, no dia 20, nós teremos toda a pastoral escuta atendendo a juventude. Só que daí nós temos uma estratégia específica para atender jovens nesses lugares. Nos serviços ainda a gente não atende menores de 18 anos, mas logo logo o Centro das Juventudes retornará aí com atendimento específico daí só que no Centro das Juventudes. Você já deixou o convite, então, no DNJ, o Dia Nacional da Juventude, dia 20 de outubro, na Farm Rio. Já aproveitar, fala com o seu grupo de jovens e o seu pároco para se inscrever. Com certeza, nós esperamos aí toda a juventude. No ano passado, Jefferson, a pastoral da escuta, ela atendeu muita gente. Olha só. Pela parte da manhã, os jovens não entenderam, procuraram bem pouco. Quando a gente explicou para o jovem que a pastoral da escuta estava ali para escutar as dores deles, a vida dele, que era diferente da confissão, e que enquanto ele espera o atendimento da confissão, ele pode ir para a pastoral da escuta, inclusive até para diferenciar que falar sobre as questões da vida era ali na pastoral da escuta e confessar os seus pecados era na confissão, nós não paramos um segundo. Todos os agentes atenderam o tempo todo e tinha fila. Então esse ano a gente vai com mais pessoas ainda, justamente para dar conta que nós sabemos que nossos adolescentes e jovens têm muito o que levar e ser acolhidos na pastoral da escuta. Vai ser uma alegria acolher cada jovem em nossa pastoral lá. Muito bem. Então, fica o convite. Acredito que a partir de também desse momento, o nosso clero, os párocos, né? As pessoas vão começar a procurar e incentivar também que o nosso clero, os párocos também apoiem e faça crescer. Atualmente são quantos agentes de escuta na diocese? Sim? Por cima, nós temos uma média de 30 a 40 agentes. Muito bem. Nos serviços todos. Certo. Pierre, é isso? Quer deixar uma mensagem? A mensagem é, Setembro Amarelo, a gente pensa no suicídio. E nós, de fato, precisamos falar sobre isso. A questão de saúde mental é algo importante. Mas a espiritualidade, ela promove saúde mental. O documento do Conselho Federal de Psicologia, falando sobre prevenção ao suicídio, traz um dos elementos que, quando uma espiritualidade sadia, ela promove e é uma forma de prevenção ao suicídio. Então, nós temos o próprio Conselho de Psicologia falando sobre a importância da espiritualidade. Então, você não tenha medo de falar sobre seus sofrimentos e buscar ajuda. Tem muita gente que busca a sua oração, mas Jesus quer te escutar lá na pastoral, lá com a sua família, lá com o psicólogo. Não guarde para si. Jesus quer te escutar em outros lugares também, para que você possa enfrentar o sofrimento que você está passando hoje. Então, não somente na pastoral escuta, mas converse com seus familiares e outra, vamos prestar atenção das pessoas que estão próximos de nós. Se alertar aí com quem está muito isolado, com quem está muito quieto, para que a gente aprenda a nos cuidar e cuidar dos outros. Pierre, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigado, Jefferson. Foi um prazer. Joia. Eu conversei então aqui no quadro Entrevista no programa Vida Pastoral, hoje com o psicólogo Pierre Patrick Pires, ele que é coordenador
da Pastoral da Escuta da Diocese de Joinville. Agradeço ao Pierre por todo o trabalho e dedicação nessa pastoral. Notícias da Diocese. Muito bem, a gente inicia o quadro de notícias com mais formações do Inário Virtual. A gente deu uma parada aí por conta da Assembleia Diocesana na semana passada, mas as formações do Inário Virtual continuam. Então, devem participar os integrantes da Pastoral Litúrgica, lembrando, e os Ministérios de Música. Neste sábado à tarde tem a formação na Paróquia São João Batista de Garuva e vão participar também, além da Paróquia São João Batista, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba e a Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá. E vamos então às formações do Inário Virtual para o mês de outubro, mês que vem, 5 de outubro, será na Paróquia Nossa Senhora das Graças em Jaraguá do Sul, junto com os integrantes da Paróquia São Sebastião, também de Jaraguá, e Nossa Senhora das Graças, também incluindo Jaraguá do Sul. Então, no dia 5 de outubro, será na Paróquia Nossa Senhora das Graças em Jaraguá do Sul, junto com o time da Paróquia São Sebastião, também em Jaraguá. Dia 19 de outubro, Paróquia Santo Antônio, no Bom Retiro, junto com o pessoal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro também, Santo Antônio também ali do bairro e São Francisco de Assis, no Saguaçu. Dia 26 de outubro, também formação de Inário Virtual na Paróquia Nossa Senhora da Graça, um santuário lá em São Francisco do Sul, com as comunidades, também junto com o pessoal da Paróquia Santa Paulina de São Francisco, Nossa Senhora dos Navegantes também em São Chico. E lembrando que as formações do Inário Virtual no mês de outubro e também agora setembro acontecem sempre da 1h30 da tarde até às 5h30. No início do programa, comentei que outubro é um mês movimentado. E já começamos no dia 4 com o dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais. Muitas paróquias realizam missas, confissões e bênção dos queridos pets e animais de estimação. Então vamos conferir um pouquinho a programação de São Francisco de Assis. Bom, na paróquia São Francisco de Assis do bairro Saguaçu, vai ter um Luau com Francisco no dia 3 de outubro. O início é às 19h30 com a Santa Missa, depois haverá luau e partilha. Já no dia 4 de outubro, a paróquia realiza a bênção dos animais às 4 horas da tarde. Das 18 às 19 tem bênção dos carros e às 19h30, missa com a presença dos frades capuchinhos. Vai ter ainda concurso mirim de Santa Clara e São Francisco. Depois da missa, no centro comunitário terá hambúrguer de costela à venda. Já no dia 5 de outubro, no sábado, tem bênção dos animais às 10 horas da manhã e show de prêmios com café. No dia 6 de outubro, no domingo, haverá carreata com São Francisco pelo bairro Saguaçu a partir das 9 horas da manhã. Em seguida, às 10 horas da manhã, Santa Missa e depois um almoço com churrasco. E essa foi a programação, né, como eu já comentei, da paróquia São Francisco de Assis do bairro Saguaçu. Vamos agora à paróquia São Francisco de Assis, lá em Jaraguá do Sul. A programação conta com o Cerco de Jericó, a partir desse domingo até o dia 5 de outubro. Terá adoração ao Santíssimo Sacramento todos os dias, das 6 da manhã às 7 da noite, terço e finalizando sempre com a Santa Missa às 19h30. Além disso, terá confissões disponíveis durante todo o dia. Já no dia 5, no encerramento do Cerco de Jericó, depois da missa às 7 horas da noite, vai ter um espeto de boi ralado e música ao vivo. Já no domingo, ainda na festividade de São Francisco de Assis, no dia 6, vai ter então a grandiosa festa, com a missa às 10 da manhã, depois almoço a partir de meio-dia e show de prêmios e café a partir das 2h30 da tarde, nesse caso, paróquia São Francisco de Assis, em Jaraguá do Sul. Já a paróquia São Francisco de Assis, no bairro Ademar Garcia, em Joinville, vai comemorar, então, o padroeiro com festa e show de prêmios, mas só no dia 13 de outubro. Então, a missa lá no dia 13 será às 10 horas da manhã e show de prêmios a partir das 14 horas. O Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville, ali no bairro Bucarém, também tem comemoração ao dia de São Francisco de Assis. Todas as atividades acontecem no dia 4 de outubro. Neste dia vai ter missa devocional, às 7, ao meio-dia e meio, às 16 horas e às 19h30. Confissões das 8h30 às 10 horas da manhã na secretaria e também durante as missas, nos horários que eu já comentei. Bom, nesse dia também tem dia do pastel e pão do sagrado, com venda das 11h30 às 10 horas da noite no salão paroquial ali do santuário. E no dia 4 de outubro, como já comentamos, haverá também bênção dos animais, das 14 às 19 horas. E será no estacionamento do santuário. Neste dia vai ser encerrado com a missa jovem, que tem início às 10 horas da noite.
Tudo isso no Santuário Sagrado Coração de Jesus do bairro Bucarém. Encerrando a programação do dia de São Francisco de Assis, o padroeiro de São Francisco de Assis, né? Nesse caso, na paróquia São José, lá na comunidade de São Francisco, em Mafra, vai ter missa em honra ao padroeiro, no dia 4 também, às 7h20 da noite, ali no bairro Vila Santa Terezinha. E continuando nos assuntos e programações para outubro, temos o Outubro Rosa. E a ADPROS, que é a Associação Diocesana de Promoção Social, vai realizar um seminário sobre o Outubro Rosa. É uma pequena parceria com o movimento Mães que Oram pelos Filhos. A ação dedicada às mulheres será no dia 5 de outubro, na Paróquia Divino Espírito Santo, em Barra Velha. O seminário terá início às 2h da tarde e encerra às 7 da noite com uma missa especial. Durante o evento, a programação conta com uma palestra da doutora Maria de Lourdes Medeiros Gomes. As inscrições do Seminário Outubro Rosa são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de outubro no site da ADPROS, adpros.com.br. A Diocese de Joinville realiza no dia 5 de outubro um encontro vocacional para meninos e meninas. Relembrando aqui, o evento é promovido pelo Serviço de Animação Vocacional e a Pastoral Vocacional. Vai ser durante toda a tarde do dia 5, no Mosteiro Trapista, em Rio Negrinho. O encontro vocacional é direcionado, então, para jovens de 15 a 35 anos. Para participar é preciso se inscrever e o formulário já está na notícia publicada no site Diocese Informa. Missões. O mês de outubro, a Igreja do Brasil é dedicado, então, às missões. E por isso também temos como padroeiro das missões Santa Teresinha do Menino Jesus, celebramos no dia 1º de outubro. E o nosso padroeiro da Diocese de Joinville, São Francisco Xavier, que a gente celebra lá 3 de dezembro, também ele é padroeiro das missões. E na comarca de Jaraguá do Sul, a ação de missão acontecerá em Corupá, nas 7 comunidades da paróquia São José. As missões estão agendadas para 2 finais de semana do mês de outubro, sendo então 19 e 20 e 26 e 27 nas 7 comunidades que compõem a paróquia. A expectativa é receber então aproximadamente 150 missionários, que vão de porta em porta, casa em casa, para então rezar juntos com as famílias. Como preparativo, cerca de 100 pessoas da paróquia São José e participaram então de uma formação na semana passada. Inclusive eu estava lá presente também, a coordenação do COMID estava presente, a coordenação da comarca. Então as missões populares vão atender a proposta do Pilar da Ação Missionária e também que está dentro do nosso plano diocesano de pastoral, que é também missão permanente, que é missões populares e a sua importância que tem. Aniversariantes da semana. Celebrando a vida ao nosso calendário de 28 de setembro a 4 de outubro. Dia 28 de setembro, nascimento então do diácono Roberto Rivelino Petroski. Dia 29, também aniversário do diácono Miguel, da paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul. Dia 30 de setembro, nascimento, aniversário então do diácono Evélcio Gil Bonelli, da paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. Dia 30 também, mais 2 aniversários, hein? O diácono João Antônio Rodrigues Lourenço, da Catedral, o diácono João, e também no dia 30, o diácono Márcio Ruiz Paloma, da Nossa Senhora das Graças de Mafra. Dia 1º de outubro, nascimento do padre Cláudio Rogério de Souza. Dia 2 de outubro, aniversário do padre André Peterman. Dia 3 de outubro, nascimento do padre Jardel Heck. E dia 4 de outubro, ordenação do padre Luciano dos Santos, os aniversariantes de 28 de setembro a 4 de outubro. Parabenizar então todos os padres e diáconos que celebram o dom da sua vida ou também da sua ordenação. Mas também você que está aí em casa nos ouvindo, que faz também aniversário de casamento, de matrimônio, e você que também celebra o seu aniversário de vida. Deus abençoe a você, a sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. E agora, começando a nossa lista de santos da semana, como o Jefferson comentou antes, de 28 de setembro, né, a 4 de outubro. E começando nesse dia 28, com São Venceslau, ele que é conhecido como Pacífico Duque da Boêmia. Ele foi educado como cristão por a sua avó, Santa Ludmila, sucedeu a seu pai
antes de morrer, quando ainda muito jovem, tornando-se duque da Boêmia. Cristianizou o seu país como um verdadeiro nobre. Pacífico na administração do reino e misericordioso para com os pobres, redimiu um grupo inumerável de escravos pagãos que estavam à venda em Praga, para que fossem batizados. Certa vez decidiu fazer um duelo para não envolver seus soldados na guerra, mas seu adversário se reconciliou com ele. Ele nasceu em Praga, na República Tcheca, no ano de 907. Dia 29 de setembro, os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do exército celeste. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrados antes em datas diferentes, mas com a reforma do Concílio Vaticano II, agora eles são recordados todos no mesmo dia. Então a Bíblia os lembra com missões específicas. Miguel, adversário de Satanás, Gabriel, o anunciador, e Rafael, o ajudante. No dia 30 celebramos São Jerônimo. Ele foi presbítero e doutor da igreja. Seu nome, Sofrônio Eusébio Jerônimo, é o nome completo dele. De família cristã e rica, São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando a Europa e o Oriente com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e à divulgação do cristianismo. Ele foi o responsável pela primeira tradução da Bíblia, então que antes tinha um texto somente em hebraico e aramaico e grego, e ele, então a pedido do Papa Damásio, traduziu para o latim. Então a primeira versão que nós temos é a chamada versão Vulgata, através de São Jerônimo. Então São Jerônimo nasceu em Estridão, atual Croácia, por volta do ano 347. No dia 1º de outubro, celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da infância espiritual. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância, porém sua história revela um caminho de amadurecimento a custas de muitos sofrimentos, como por exemplo a perda da sua mãe quando tinha 4 anos e 8 meses por causa de um câncer. Depois da morte de sua mãe, a menina desenvolveu uma grande sensibilidade. Ela se achava sempre entristecida e abatida, chorava muito. Porém, aos 10 anos, ela fez uma experiência com Nossa Senhora que ficou em sua vida. Ela relata que no dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do seu leito, virou o olhar para a imagem de Maria e, de repente, a imagem pareceu bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. De modo que lhe encantou o sorriso de Nossa Senhora. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Porém, trazia em seu coração o grande desejo de ser missionária. Queria anunciar o evangelho aos 5 continentes do mundo. Então, se você já ouviu falar de Nossa Senhora do Sorriso, esta Nossa Senhora, ela existe, né? Através das experiências e vivências de Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive, existe a cidade de Sorriso. E a Andréia, então, da catequese, acabou trazendo uma imagem. E essa imagem sempre está aqui passando pelo nosso espaço da Cúria, a Nossa Senhora do Sorriso. Muito bem, vamos agora no dia 2 de outubro, que é o dia dos Santos Anjos da Guarda. São companheiros de caminhada, né? Companheiros de caminhada. A existência dos anjos é um dogma de fé definida várias vezes, em muitas ocasiões, pela Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Vaticano I. Tudo o que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio denominado de anjologia. O magistério eclesial afirma que os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais, imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. As funções atribuídas aos anjos pela Sagrada Escritura são de acompanhar o homem no caminho do bem e oferecer ao Senhor. No batismo, todo cristão recebe como dom de Deus o próprio anjo da guarda, uma presença invisível, mas real. O anjo acompanha e guia ao longo da vida toda a existência. É um companheiro de viagem, portanto. Ao longo dos séculos, apesar de invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras, com adoradores, músicos, túmulos, igrejas, esculturas e pinturas. Então toda mãe diz: vá com o anjo da guarda, meu filho. E as primeiras orações que geralmente uma mãe ensina também para uma criança é
Santo Anjo da Guarda. Isso. E lembrar que a nossa diocese, a gente tem uma paróquia, Santos Anjos da Guarda, então em Guaramirim, num bairro chamado Avaí. No dia 3 celebramos Patromártires do Brasil. São 30 mártires que deram sua vida. A história do padre André de Soveral e do padre Ambrósio Francisco Ferro, do leigo Mateus Moreira e dos seus 27 companheiros, beatificados pelo Santo Padre João Paulo II, no dia 5 de março do ano 2000. Aconteceram esse martírio devido às perseguições do mundo pagão. Isso foi um contexto das guerras religiosas que ensanguentou a Europa e os países e por ela colonizados entre os séculos XVI e XVII. No Brasil, esse acontecimento foi durante a evangelização no Rio Grande do Norte. E para finalizar, no dia 4 de outubro, como já comentamos no quadro de notícias, celebramos São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Ele foi batizado na igreja de Santa Maria Maior com o nome de João, para nós em português, mas em italiano Giovanni. Mas quando seu pai, Pietro, voltou de uma viagem à França, ele mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Como todo jovem ambicioso da sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Após longos anos, renunciou dos bens e decidiu viver para o Evangelho. Francisco saiu a pregar, percorrendo a vizinhança e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Em 4 de fevereiro de 1208, ele deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Francisco nasceu entre 1181 e 1182, não se sabe ao certo, na cidade de Assis, na Itália. Então, São Francisco é patrono, então, dos animais, por isso também nesse dia muitas paróquias fazem a bênção dos animais. E também ele é patrono da ecologia, todo cuidado também com a natureza. E São Francisco inspirou Santa Clara de Assis também, né? Não tem quem não seja devoto de São Francisco de Assis, né? Por exemplo. Nosso programa está chegando ao final, então passo a palavra para a Júlia e para o Jefferson para o seu recado final. Agradeço a todos os ouvintes que acompanharam essa edição do programa Vida Pastoral e lembrando que você pode escutar o nosso programa não só pelas ondas do rádio, mas também pelo Spotify e pelo canal do YouTube. É só pesquisar por Diocese de Joinville ou pelo nome do nosso programa, Programa Vida Pastoral. Espero vocês na próxima semana e desejo aí uma boa última semaninha de setembro, bom início de outubro e nos encontramos no próximo sábado. Foi uma alegria mais uma vez estar com vocês nesse programa, a audiência de todo mundo, nesse momento abençoado aí. E a gente se encontra na semana que vem. Agradecer a todos que rezaram conosco, que nos acompanharam através, então, desse programa Vida Pastoral. Você possa participar, então, da sua comunidade, da sua paróquia e, com certeza, fortalecer a sua fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.